Fala galera de Jesuscope, seja bem-vindo a mais um podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos ter saúde mental como Cristo tem. E hoje se prepare, nós vamos falar sobre um tema muito importante, vamos falar sobre cura interior, vamos redefinir as bases da cura interior. E eu tenho um convidado especialíssimo aqui, que eu tô muito feliz, muito animado para ouvi-lo. Tenho certeza que vai marcar vocês. Se preparem para tudo, que agora esse papo vai marcar a sua vida. Bora lá! Meu amigo Fábio Coelho. Amigo Johnny. Que honra, meu Deus do céu, hein? E aí? Segunda vez já. Uma já foi, assim, um dos privilégios mais incríveis da minha vida. É um prazer inenarrável, meu amigo. Meu Deus do céu. Estar à mesa com você. Eu fico até, ó. E falar desse assunto que é tão importante, tão essencial, tão prioritário nesses dias, com uma pessoa que tem dedicado a sua vida para que pessoas possam receber cura integral. Então, poder sentar nessa mesa com você, meu amigo, e falar sobre esse assunto para que pessoas possam ser abençoadas pelo Evangelho é imensurável, é incrível. Obrigado. Eu tô muito feliz, privilegiado e ávido, assim, aquela expectativa por ouvir o que tem aí no seu coração. Tenho aprendido demais com você, como tenho crescido perto de você e como você e sua casa são cura pro meu interior. É nóis. E vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Esse tema é um tema complexo, né? Falar sobre cura interior com essa tenso. temática é tenso. Por que é tenso? Então, eu acho que sim. Muitas pessoas tiveram mais experiências com esse nome. Às vezes até o nome, cura interior, já geram memórias ruins, né? E o que acontece é que nas últimas décadas, vamos colocar que talvez nos últimos 15 anos, talvez, 10 anos, esse assunto meio no Brasil foi deixado de lado. Então, quase não se fala mais sobre isso. Mesmo no movimento carismático, no movimento pentecostal, você vê pouca gente falando sobre isso. E antigamente, né, na década de 2000 a 2010, né, esse assunto estava em alta, assim, seminário, conferência, livro e várias escolas. Falava muito sobre cura interior. Fazia quase que parte da liturgia das comunidades carismáticas pentecostais, né? Então, a cura interior, tanto para aqueles que estavam chegando no Evangelho, quanto para os irmãos, né? Haviam retiros, né? Que os crentes iam para fazer cura interior, levavam os membros da igreja e tal. E a impressão que eu tenho rodando aí, é que esse assunto meio se esfriou. E eu tenho uma percepção que eu acho, eu sinto, eu creio, que houve tanta decepção, tanto problema, vou usar a palavra, tanta maluquice. Fizeram tanta maluquice em cima desse nome, cura interior, que eu acho que as experiências ruins que as pessoas tiveram com esse tipo de ministração fez com que os próprios líderes e pastores e líderes meio que deixassem esse assunto de lado. E o que aconteceu? Antigamente, quando alguém tinha problemas na área emocional, na sua psique, você ia para um acampamento, para um retiro desse, para um seminário, para fazer cura interior, para uma ministração. E aí, o que aconteceu? Deu muito problema, deu muita confusão, muita polêmica. Inclusive, na época, não era nem internet, né? A gente tá falando de pessoal discutir em programa de TV cristão, assim, sobre a veracidade, sobre os problemas desse tipo de ministração. E aí o que aconteceu? Passaram aí 25 anos e talvez na última década o pessoal meio que abandonou essa questão da ministração, da cura interior e teve a ênfase da questão terapêutica. Então, naquela época, você tem um problema emocional, você vai para uma ministração de cura interior. Hoje... é um evento. Esse é um momento lá, 3 dias, onde a pessoa vai orar por você e tal, vai ministrar. E hoje não. Hoje você tem alguém com problema na sua psique, um problema emocional, ou um problema nas suas memórias, algum trauma, a igreja manda direto pro terapeuta. Encaminha. Então, assim... esse assunto não é meu. E você é um cara que tá vivendo isso aí, treinando profissionais de saúde. Então, eu creio que, na minha opinião, eu acho que a gente vai ter que voltar
a falar desse tema de uma forma bíblica e não experimental. Muito bom. E sem desassociar isso de profissionais de saúde. Eu acho que o Espírito está nos chamando a uma maturidade hoje de poder lidar com esse tema, que é uma realidade. A gente está vendo uma epidemia de enfermidades emocionais assolando os crentes. Porque antigamente, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era quase assim, crente não pode ter esse tipo de problema. Se o cara se converteu, então ele não pode ter um problema emocional. Se tem alguma coisa errada com ele. Então ele não se converteu direito. Então ele não se arrependeu, ou sei lá, ou ele não teve fé. Entendeu? Era quase assim, a igreja quase que botava a culpa na pessoa. Então o pessoal orava e ministrava e fazia vários rituais de cura interior e tal. Hoje não. Hoje que o pessoal meio que abandonou essa ministração da cura do homem interior no seio da igreja, e hoje meio que jogou tudo na conta do terapeuta. Então qual que é minha proposta? É que nós precisamos... Quer saber. Nós precisamos revisitar esse tema. Muito bom. E falar claramente que crentes e não crentes viveram histórias de feridas, decepções, perdas, abusos, traumas, que deixaram marcas na sua psique, na sua alma, né? E isso afetou sua maneira de viver, sua maneira de responder à vida, a sua maneira de proceder e responder. E o fato de alguém ser salvo pelo evangelho tem a ver com a salvação do seu espírito, porque aquele que se une a Jesus se torna um espírito com ele, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, ele está salvo, o espírito dele está salvo, o espírito dele está puro, ele está purificado. Mas a sua alma, as suas emoções, elas podem ter questões gravíssimas que precisam de uma intervenção. Sim. Que tem a ver com uma cura integral. Sim. Que quando eu leio Isaías, quando fala que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz, e pelos seus castigos nós somos sarados, eu creio que, como você ensina isso de forma assim, perfeita, assim, é uma cura integral, que tem a ver com o meu espírito, que é curado por meio da redenção, da salvação, tem a ver com o meu corpo, porque qual que é a plenitude da salvação? É quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar, vamos receber corpos gloriosos e nunca mais a gente vai ficar doente. Mas também tem a ver com nossas memórias, com nossas emoções, tem a ver com a nossa psique. E eu creio que nós precisamos ter uma visão ampla disso. Então, para resumir, o fato de ter pessoas errado com esse tema, não quer dizer que a gente tem que abandonar ele. Assim como, pelo fato de ter pessoas errado fazendo igreja, não quer dizer que nós vamos abandonar a igreja. O fato de ter pessoas pregando um falso evangelho, não quer dizer que a gente vai abandonar o evangelho. Casamentos que erraram. Entendeu? Então, divórcios que aconteceram, a gente vai abandonar o casamento. Então eu acho que nós precisamos, de forma urgente, lidar com esse tema, que é um pouco, talvez, espinhoso para muitos. Alguns querem evitar. Mas diante dessa epidemia que a gente está vivendo, é inevitável a gente tratar disso de forma bíblica e responsável. Mas faz sentido isso? Faz, total. E que erros você acha que aconteceu para que não se repitam esses erros? Então, assim, para mim os mais graves foi, na época, vou falar aqui da época que eu vivi, tá? Na década de 90, 2000, um dos erros mais graves que eu presenciei e percebi foi o seguinte: eram pastores, ministros do evangelho, que começaram a pegar ferramentas terapêuticas que são válidas, por exemplo, como regressão, um exemplo, né? Como, por exemplo, ferramentas sobre descer do elevador, que já fez terapia, talvez já passou por isso, né? Terapia de enfrentamento. Você descer o elevador, você voltar naquele momento, tal. E são ferramentas terapêuticas. Então, o que pastores fizeram? Começaram a pegar ferramentas que são terapeutas, são de clínica, tem a ver com a medicina, tem a ver com a ciência, e começaram a espiritualizar isso
é nesse tipo de ministração, sem ter um menor conhecimento de como usar essas ferramentas, sem ter treinamento, sem ter formação, sem ter uma faculdade de psicologia, sem ser um médico, sem ser um psiquiatra. Então imagina, o psiquiatra fez, sei lá, estudou 8 anos para poder exercer a psiquiatria. Aí o pastor lê um livro e vai para um seminário de cura interior, pega as ferramentas da psiquiatria e quer ministrar. Sim. Então assim, foi um estrago. Pessoas saíram pior do que chegaram por causa desse mau uso dessas ferramentas. Então esse foi um erro. Outro erro era achar que a cura interior era um evento e não um processo. Esse erro foi muito grave. Então, tipo assim como a receber a salvação, embora a salvação é desenvolvida, Sim. mas a gente sabe, né? Mas a maioria das pessoas, não, eu creio que naquele momento eu depositei minha fé em Cristo, eu recebi a salvação. Talvez as pessoas nem lembrem o dia, mas você sabe o momento da vida. É um evento. Naquele momento, naquele período da minha vida, eu recebi a salvação. Então, isso é um evento. Agora, a cura do espírito é um evento, mas a cura das emoções não. Por quê? Porque os traumas que temos nas nossas emoções, na nossa psique, tem a ver com uma história de vida. É uma história, são vários eventos. Não é um evento, não foi um momento. Embora pode ser que tenha um momento que teve um evento mais grave. Mas é um desenvolvimento de questões que vai te levar naquele estado emocional. E não é só o trauma, né? Esse evento que aconteceu. Como você experimenta esse trauma ao longo da vida. Isso. E aí, a cura, a cura interior, que a gente tá usando esse nome para o pessoal se identificar, né? Mas eu gosto de chamar de cura do homem interior. Ou cura das memórias. A gente pode chamar de assim, mas a cura interior, ela não é necessariamente um evento. Então, esse foi um erro também. Sim. Então, tipo assim, nós vamos 3 dias para um lugar e nós vamos ministrar na pessoa, nós vamos ouvir a história dela, ela vai escrever uma ficha lá de tudo que ela passou, e aí a gente vai fazer uma oração poderosa, e você vai ser curada agora. E aí, Deus pode curar uma pessoa soberanamente numa oração? Pode. Ele já fez isso, né? Já. Mas a gente sabe, segundo a nossa experiência, que a grande maioria das pessoas não eram curadas nesse estalo. Porque assim como o estado emocional dela tem a ver com feridas por meio de relacionamento de pessoas, Deus também tem a estranha mania de usar pessoas para produzir essa cura através do poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E aí o que acontecia, John? Esse é o erro 2, né? Achar que é um evento e não um processo. E o erro 3, que era grave, era o seguinte: se a pessoa entrasse numa sessão e o ministro Power Ranger vermelho lá, Caça-Fantasma, o Van Helsing lá, ele ia orar por você, ia ter palavras de conhecimento, ele ia profetizar e tal. Se você não fosse curado, aí que o erro 3 é pior. Geralmente se botava na conta da pessoa que estava recebendo oração. Então, tipo assim, você não foi curado porque você não teve fé, porque você não de fato não confessou o que você precisava, que você não se arrependeu, entendeu? Porque você não perdoou, entendeu? Você não tem que perdoar o teu pai, você precisa resolver esse problema. A pessoa não sabe nem como fazer isso. E às vezes é o seguinte, vamos ser sinceros, Júlio, às vezes a pessoa teve um trauma com o pai que não tem nem como resolver isso. Ela pode perdoar no coração, mas resolver... Como é que você resolve um problema de um abuso que aconteceu há 30 anos atrás, o pai nem tá vivo? Você pode perdoar ele. Agora, a pessoa não sabe resolver isso. Ela tá 30 anos sofrendo com isso. Aí chega um cara, faz uma oração e fala: você agora precisa resolver isso no seu coração. A pessoa, mas como? Como eu faço isso? Agora? Tipo assim, o cara não sabe como faz, o cara que tá orando também não sabe como. Então, assim, esse terceiro erro também era muito grave. E o quarto era que era uma ministração extremamente mística, sem a ausência de profissionais que trabalhavam juntos. Então esse é um quarto erro também. Que nós cremos no poder do evangelho, nós cremos que não existe cura interior sem a obra do Espírito.
eu não creio que as ferramentas da terapia por si só São suficientes. Não. Elas são paliativas. Sim. Ela vai trazer conforto, mas eu não creio que ela é suficiente para trazer cura. Mas eu também creio que em vários casos nós vamos ter que unir o discipulado, a comunidade, o evangelho e profissionais de saúde cheios do Espírito Santo que vão saber trabalhar com processos. Então eu acho que são 4 erros aí que foram bem desastrosos, assim. Muito bom, muito bom. E eu queria te ouvir com relação a uma definição também, porque falou, a pessoa não é curada, aí tinha ou a pessoa não era curada, tinha essa projeção de culpa na própria pessoa. E como que a gente poderia definir que alguém está curado no seu interior, né? Quais são os critérios de cura que você pode dizer? Essa pessoa aqui está curada, e essa aqui não. Como que se define essa alguém? Essa pergunta aí é escala alfabética, né? É escatológica. Eu creio hoje, depois de tudo isso, eu creio que a cura interior tem a ver com o processo de santificação. Muito bom. Então, na minha visão, nós estamos sendo curados e vamos continuar sendo curados até recebermos corpos gloriosos. Porque a cura interior se relaciona com a santificação. Sim. E santificação não tem a ver apenas com eu abandonar o pecado. Não tem apenas a ver com eu me afastar daquilo que Deus odeia. Mas tem a ver com me aproximar de Jesus. A palavra santidade significa separado. Então pode ser separado para e pode ser separado de. Então a santificação começa com separado para Deus. Então, e quando eu me separo para Deus, então a partir desse lugar eu me separo daquilo que Ele odeia. Então eu acredito que a cura é um processo de santificação. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu olho para o Evangelho e recebo o Evangelho, mais eu me torno alguém parecido com Jesus e passo a refletir a sua glória, e o meu interior, ele é transformado pela obra da graça e pelo poder do teu Espírito, que eu acho que é exatamente isso que Paulo está orando em Efésios 3. Sim. Quando ele está orando em Efésios 3, porque antes ele faz uma oração, né? Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação ilumine os olhos do seu coração. Essa é a primeira oração que ele faz em Efésios. Mas no 3 ele faz uma outra. Eu oro para que o Espírito de poder, de fortaleça o seu homem interior. E ele tá orando isso para quem? Para crente. Ele tá orando isso para a igreja. Sim. Ele tá falando do homem interior. Então, assim, eu tenho uma teologia, assim, talvez um pouco, sei lá, diferente, maluca. Eu entendo essa questão que o pessoal ensina sobre corpo, alma e espírito e tal. Mas eu creio, pessoalmente, que o homem é separado em 2 partes, não 3. Eu creio que o homem é separado em corpo e homem interior. Legal. Então, você tem o corpo e você tem um homem interior. E o homem interior, aí sim, ele se divide em espírito e alma. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento... Divide em termos, assim, né? Porque é complicado. Didaticamente... Só pra ser didático. Porque no Antigo Testamento, quando fala de coração, de alma, é difícil você saber ali. Ele tá falando do espírito ou da alma? Sim. Ele tá falando de emoção, tá falando de personalidade, ou ele tá falando do espírito do homem? Às vezes no hebraico ali é meio... Mas no Novo Testamento, Paulo é mais o mestre, né? Ele é mais didático. Então ele vai falar sobre corpo, alma e espírito. Mas eu acredito que alma e espírito está relacionado a esse homem interior. Sim. E aí, quando o Paulo está falando sobre o espírito de poder fortalece o meu homem interior, ele não está falando do meu espírito, porque o meu espírito já foi redimido. Ele está falando da minha psique, das minhas emoções, da minha história, da minha vontade, da minha alma, dos meus sentimentos. E eu creio nisso. Agora, eu dei uma volta para dizer isso, né? Mas talvez uma evidência de uma pessoa que está recebendo a cura é que ela tem a memória da dor, ela não tá, assim, como é que é? Bloqueando isso. Sim, porque tá reprimindo essa dor. Ela tem a consciência da memória da dor, mas ela entendeu que o evangelho que ela recebeu e o amor de Deus e a obra do Cristo e a presença do Espírito que habita nela gera suficiência nela, ao ponto de a suficiência em Cristo
E o prazer em Deus, ele é maior do que a dor. Muito bom. E aí eu acho que é um sinal que a pessoa está nesse processo de cura. Faz sentido? Total. Eu penso até, estava lendo esses dias Gálatas 5:22 e uma referência às definições de que hoje que a gente está falando, quem é curado no seu interior? É alguém que tem saúde mental hoje. A terminologia que a gente está usando hoje é a saúde mental. E como é que se define saúde mental, né? A nossa definição aqui saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, é querer o que Cristo quer, é a mente de Cristo. Isso é saúde mental. Isso é um processo, obviamente. A gente vai conhecendo mais da mente dele e revelando mais da mente dele até aquele dia. Eu penso exatamente assim, né? Mas eu vi uma definição esses dias sobre saúde mental em um livro de psicologia e psiquiatria, Legal. Bíblia e Psique, dizendo uma definição muito interessante e com elementos assim muito, muito técnicos, mostrando que saúde mental é Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Alguém que expressa aquilo. Legal isso aí. Cara, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Cara, alguém que vive assim, esse cara atingiu o clímax, o ápice das funções psíquicas. É alguém que não vive escravizado pelo medo. É alguém que não vive viciado ou escravizado à opinião dos outros. É alguém que é livre, é alguém que é alegre, é alguém que está completamente desprendido das circunstâncias e do impacto delas na sua identidade, em como você se vê, naquilo que você entrega, naquilo que você não entrega. Então, a psiquiatria e a psicologia, elas não conseguem chegar em uma definição de saúde mental mais rica do que um versículo bíblico. Gálatas 5:22. Isso é incrível mesmo, né? Mas eu queria voltar num tema, porque essa visão de que a cura é um evento que acontece ali, ela gera todos esses desdobramentos. E aí você até citou o texto de Isaías, em que muitos irmãos usam para dizer, não, pelas suas feridas nós já somos sarados. E isso, por vezes, gera uma crise ali em muitos irmãos, dizer, se pelas feridas de Jesus eu já sou sarado, por que hoje eu tô doente? Por que eu ainda tenho algumas feridas aqui que não estão resolvidas? E como é que você interpreta esse texto à luz das dores de um irmão que está agora lá lidando com uma crise de ansiedade, orou, buscou e nada? Essa pergunta, ela é muito boa. E eu já penso nela tem uns bons 20 anos. Porque a mesma questionamento que um cara que está vivendo uma crise de ansiedade tem com esse texto, é o cara que tem câncer. É um crente que tem câncer. Ele tem com esse texto. Tipo assim, se tem um versículo na Bíblia que diz que Cristo levou sobre si na cruz as minhas dores, enfermidades, e pelas suas feridas eu sou sarado, então por que eu tenho câncer? Por que eu tenho borderline? Por que eu tenho, sei lá, crise de ansiedade assim, aguda, sei lá? Por que eu vivo isso? Isso é muito forte. E por que eu vivo isso sendo crente? Essa aqui é a pergunta, né? Então, é o seguinte. A obra da cruz, eu chamo o seguinte. A obra da cruz abriu o tempo da misericórdia. E o que isso significa? Quando o Cristo ressuscita, o tempo da misericórdia se abriu. Então, todo aquele que deposita sua fé em Cristo recebe a salvação. E o que é a salvação? Salvação não é só salvação do diabo, da enfermidade e dos sofrimentos, né? dessa era. A essência da salvação nós somos salvos da ira de Deus. Então nós somos salvos do juízo eterno, do lago de fogo. E quando nós recebemos a salvação, nós recebemos redenção no Espírito. Então o nosso Espírito, ele é redimido. E eu passo a me tornar filho de Deus e corpo de Cristo. Nesse período aqui, do tempo da misericórdia, Deus pode curar pessoas e Ele cura pessoas. E Ele faz isso como um sinal e uma comprovação que o Evangelho é eficaz. Agora, vamos pensar.
As pessoas que foram curadas no livro de Atos, Sim. elas morreram depois? Morreram. Provavelmente morreram de quê? Sim. Alguma doença. Eles ficaram doentes de novo? Sim. Tá, então por que eles foram curados para depois ficar doente e morrer de novo? Por quê? Porque a cura agora é um sinal Sinal. daquilo que é vindouro. Muito bom. É aquilo que o escritor da Bíblia diz, é experimentar os poderes do reino vindouro agora. Então, quando eu expulso um demônio agora, eu estou experimentando um apontamento do reino vindouro. Quando eu oro por alguém e ele é curado, eu estou experimentando o poder do reino vindouro. Então, quando eu faço justiça agora, eu estou experimentando o poder do reino vindouro. Tá fazendo sentido? Sim. Sim, nós temos acesso à cura. Deus pode curar pessoas e ele cura. E o evangelho é poder para curar, sim. Mas a grande verdade é que até lá, até Jesus voltar, nós vamos morrer. E provavelmente, a maioria de nós vamos morrer, crentes, vamos morrer de alguma enfermidade ou doença. Sim. Mas quando que Isaías se cumpre plenamente? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a obra da cruz, ela vai ser plena. Então nós vamos receber corpos gloriosos. Nós vamos ressuscitar, reinar com Cristo e nunca mais, Johnny, vai haver dor, doença, choro, sofrimento, decepção. Nunca. Porque nós estaremos na sua presença eternamente. Glória a Deus. Então, não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas é a verdade. Agora, eu estou diminuindo o poder da cruz agora? Não. De maneira nenhuma. Qualquer pessoa, Johnny, que ficar doente e eu poder da cruz. E eu poder orar, eu vou orar para ela ser curada. Crendo que ela pode ser curada. Agora, se ela não for curada, Fábio, por que não foi curada? Eu não sei. Eu tenho 45 anos, eu não busco esse tipo de resposta. Sim. Se a culpa é minha porque eu não tive fé, ou se a pessoa não teve fé, ou se Deus não quis curar naquele momento. Gente, eu não vou criar uma teoria para livrar minha falta de sucesso em orar por cura. Sim. Eu não vou fazer isso. E aí, isso era muito desse erro aí tinha a ver com isso. Sim. Mas faz sentido? Total. Eu li certa vez um livro, Jesus Ainda Cura, muito bom. Esse livro é bom. Muito bom. E lá no livro ele diz algo interessante. Ele diz que, e eu até fiquei um pouco chocada a primeira vez que eu li. Ele disse, Jesus sempre quer curar. Como assim? Tem hora que a cura não acontece. E ele diz, Deus sempre quer curar. A questão é que ele cura de formas diferentes, dependendo do que ele quer fazer em cada momento. Então, ele cura de 5 maneiras. Ele cita lá no livro. A primeira maneira é essa forma direta, em que, por meio de uma oração, por meio de uma intervenção direta do Senhor, naquele momento ele cura. E ele pode fazer dessa forma que você disse, como uma manifestação agora de um poder. Eu já vi isso acontecendo. Eu Nós já vimos isso. Nós já oramos por pessoas que foram curadas instantaneamente. Eu já vi uma ressurreição, cara. Eu tava no leito do Hospital Mário Gatti, em Campinas, que próximo. Tava no 5º ano da faculdade. Cara, eu vi uma pessoa que chegou, eu conversei com ela, uma senhora jovem, assim, volta dos seus 50 anos. E a gente conversando, e ela tinha acabado de diagnosticar um infarto, mas ela bem consciente, conversando. E aí a gente foi fazer um procedimento de trombólise química, dar uma medicação para desobstruir a artéria que estava interrompida ali. E no meio desse procedimento, ela teve uma parada cardíaca. E ela teve, a partir dali, 17... Ela teve algumas paradas, mas 17 tentativas de reanimação. E nada. E, cara, naquele dia, indo pra lá, eu tinha lido o texto que dizia: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E, cara, eu tinha tido meu encontro com Jesus, assim, há pouco tempo, né? Eu tava no 5º ano da faculdade, eu tive meu encontro com o Senhor. De fato, o Senhor me encontrou de verdade no 3º ano da faculdade. Então, era tudo muito, muito intenso, né? Muito vivo. E eu conhecendo o Senhor, e eu falei, Senhor, eu quero saber se isso aqui é de verdade mesmo. Quero saber se o que tá lá na palavra, de fato, ainda acontece hoje. E aí eu lembro que, como interno, né? Você
Tem poucas funções ali, além de ficar fazendo o trabalho braçal. Você tem pouco acesso. Né? Você não toma decisão nenhuma. Você não diz, não, tenta mais um pouco, desiste. Você só faz o que Você só faz o que os chefes mandam, né? O que os preceptores mandam. E aí eu me lembro que, já esgotadas todas as tentativas, eu lembro de um dos preceptores que falou assim, ó, chega, já foi. E aí eu tava próximo ao pé dela nessa hora. E aí eu falei, Senhor, eu vou pôr a mão aqui no pé dela. E eu vou pedir, Senhor, se realmente o Senhor tem poder para fazer isso, devolve a vida dessa mulher. E eu vou falar para ela, eu vou testemunhar, eu vou falar que foi o Senhor que devolveu a vida para ela. Cara, foi impressionante, cara. Eu coloquei a mão no pé dela e silenciosamente, ali dentro de mim, eu falei, Senhor, faz isso. E, cara, foi impressionante. Eu me arrepio quando eu lembro dessa experiência, cara. Eu tirei a mão dela. O monitor que tava há 30 minutos em ritmo de parada, ele voltou sinusal, assim, ó. Aquele bonitinho, sabe? Das séries. Pi, pi, pi. Eu fiquei assustado. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir àquilo. Todo mundo que tava à minha volta começou a dizer, cara, eu nunca vi isso, eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi alguém voltar assim, sinusal desse jeito. E foi uma experiência, assim, pra mim. E aí, logo em seguida, eu contei ali pra alguns amigos. Eu falei, cara, eu orei pela mulher. E aí, todo mundo meio incrédulo, sem entender. Mas eu lembro que era próximo da hora do almoço. Eu fui voltar, ela tava entubada, né, no processo. Entubamos ali, eu fui almoçar. E aí, quando a gente voltou, achei por ter passado 30 minutos, enfim. Achei que quando eu voltasse, ela ia estar lá ainda entubada e uma série de sequelas neurológicas, porque foram 30 minutos de parada. Quando eu voltei, a mulher estava sentada, estubada já. E aí eu cheguei para ela e comecei a conversar e ela não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Eu contei para ela e orei com ela e fiz o apelo ali para ela. E, cara, foi uma experiência incrível. Foi incrível o que aconteceu. Mas foi uma experiência muito profunda de Deus para mostrar para mim, cara, nem a morte eu posso fazer a hora que eu quiser, intervir aqui de forma sobrenatural, onde eu quiser. Mas eu creio muito nessa forma. Mas ele diz lá no livro que Deus também pode curar de forma natural, por meio de procedimentos, por meio de terapêuticas, usando por meio de uma cirurgia, por meio de um tratamento medicamentoso. Ele pode curar por meio de um processo terapêutico. E é ele curando. E é ele quem tá fazendo. Ainda que usando princípios ativos que ele deu e que ele comunicou com o coração de homens, por sua pura graça, o princípio ativo do antidepressivo, quem criou foi o Senhor. Então, quem é que está curando por meio de um tratamento? A ciência, qualquer técnica terapêutica, se a gente vai olhar, qualquer conhecimento vem do Senhor, procede. Eu tô lendo o livro A Bíblia e Psique, Bíblia e Psique, que vai falar de tudo que foi desenvolvido. Quando você olha lá para trás, o cara descobriu uma técnica revolucionária. Quando você vai ver a história desse cara, esse cara teve um contato em algum momento com o princípio da palavra. E aquilo ali moveu ele na direção do que ele achou. Ainda que ele não cresce na palavra que a gente chama de graça comum, né? É graça comum. É a graça comum operando em alguém, a pessoa desenvolveu uma técnica que hoje está curando pessoas. Né? E procedeu de Deus. Em algum momento, aquilo ali, quem deu o start foi Deus, né? Mas ele fala de uma terceira forma que Deus cura pessoas. Ele cura pessoas também dando acesso a um corpo saudável. Por exemplo, a maioria dos problemas de saúde que a gente tem, o nosso próprio corpo cura. Você tem um resfriado, você tem algum problema infeccioso, seu sistema imunológico, quando ele está funcionando bem, ele mesmo cura. E Deus cura usando o próprio corpo. A estrutura de defesa dele. Por isso que um corpo saudável, ele é um ambiente onde aquilo que é estranho chega lá e tem menos probabilidade de multiplicar. E eu aplico isso à igreja, né?
essa visão da igreja como corpo. Alguém chega lá todo ferido, mas ele é exposto a um corpo saudável. Cara, esse corpo funcionando ali, ele cura. Então Deus cura por meio de um milagre, uma intervenção sobrenatural. Deus cura por meio de tratamentos, de terapêuticas. Deus cura por meio do corpo. Mas ele também diz que Deus também cura por meio de uma graça suficiente para lidar com qualquer sofrimento sem olhar para Deus de forma distorcida, sem negar o poder da cruz, como o espinho na carne que Paulo tem, que a gente não sabe o que é, mas ele sabe de uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e a graça me basta. Ele estava todo suficientemente satisfeito em Cristo. Em meio ao sofrimento. Em meio a uma crise, em meio a um processo patológico. Isso é cura interior. Então é cura. Você vê? Você vai dizer que uma pessoa que ainda está fazendo um tratamento, ainda tem que fazer lá a sua quimioterapia, ou ainda tem que fazer a sua terapia, ou ainda que tem que tomar o seu medicamento, mas essa pessoa está satisfeita em Cristo e ela olha para o Senhor e ela diz: eu sei que o meu Redentor vive e eu glorifico ao Senhor e eu sou satisfeito nele. Essa pessoa é curada, essa pessoa está expressando cura, vivendo uma vida piedosa em meio ao sofrimento. E ele diz que a quinta forma de Deus curar alguém é por meio da morte. A morte para um filho de Deus é cura. Sim. Então, Deus não curou alguém que lutou contra o câncer ao longo de 10, 20 anos e aparentemente perdeu para o câncer. Essa pessoa não está curada. Cara, o Senhor tomou ela para si. E a cura. Então Deus sempre está. A cura é uma realidade para nós. A questão é que nem sempre a cura vai ser da forma que a gente quis que ela fosse. Isso é muito legal. E quero enfatizar para quem está ouvindo a gente que a gente está retomando esse assunto, ou enfatizando isso de novo, não porque a gente quer exaltar técnicas terapêuticas e diminuir o poder de Deus. Não. É porque nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos na obra da cruz. Nós cremos que Deus estende a sua mão poderosa para confirmar o Evangelho que é pregado pelos suas testemunhas, com sinais e maravilhas e cura interior. Isso é um sinal do Evangelho. O último versículo de Marcos diz: e eles foram, e Deus confirmava a mensagem que eles pregavam com sinais e maravilhas. Então, nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos da graça do Espírito Santo, do poder de Deus sobre nós, para que nós podamos ministrar cura no meio do povo de Deus e no meio das pessoas que estão se aproximando e do mundo. Porque eu vejo esse pedido de socorro, não só da nossa sociedade. Esse colapso de saúde mental, ele é um paradoxo, porque a gente nunca teve tantos bons antidepressivos, medicamentos psicotrópicos, a gente nunca teve tanto acesso a diagnóstico, a gente nunca variedade de técnicas terapêuticas. Variedade de técnica terapêutica, acesso. A gente nunca teve tanto recurso, mas ao mesmo tempo, a gente nunca teve tantos enfermos. A gente nunca teve tanta gente padecendo. E aí tem acontecido um movimento. A própria ciência abrindo um diálogo com a espiritualidade, dizendo assim: cara, nós não estamos conseguindo. Tem alguma coisa que a gente não sabe. E eu queria que você falasse, o que os caras não sabem? O que a ciência não sabe? O que está faltando, mesmo tendo tudo isso? O que os caras não têm? Na primeira parte eu falei do aquilo que foi errado, né? Então, alguém pode falar, então qual que é a tua proposta então para isso? Qual que é a proposta? Qual o caminho que a gente vai para ministrar cura interior? Então, primeiro ponto é a gente separar cura interior de libertação. Que também foi outro erro lá atrás. Muito bom. Porque assim, o cara chega com um problema emocional, não, ele tem demônio. Tem que expulsar um demônio dele. Então o espírito, olha só, a pessoa tá vindo, ela foi abusada, ela sofreu uma perda, ela
viveu, sei lá, 20 anos numa casa com uma família disfuncional e isso afetou sua psique. Aí você vai pedir ajuda e alguém bota a mão na tua cabeça e espírito maligno sai dele agora. Ele fala aí, mas calma aí, gente. Entendeu? Então, primeiro ponto. A minha proposta é, a gente precisa separar libertação de cura interior. Libertação é sério, é necessário, mas libertação é para não crentes. É alguém que tá chegando e de fato tem um histórico, serviu o diabo, era filho do diabo. Às vezes a família tem pactos, tem história com pactos. Às vezes tem famílias que tem 3, 4 gerações de história com idolatria. Idolatria, satanismo, bruxaria e pactos com demônios. E a gente vai ministrar libertação. A gente vai... E é uma parte importante da cura dessa pessoa. Mas a gente pra quem tá chegando, a gente só precisa separar. Então, quem tá chegando vai passar por libertação, sim. E a libertação tá associada à pregação do evangelho. Então eu tô pregando o evangelho para ele, para que ele receba a salvação, e nesse processo ele é livre da ação de demônios e da escravidão, da morte, do pecado e do diabo. Isso é libertação. Agora vamos abrir a porta. Tô falando de cura interior agora. Tô falando de um crente que é salvo, que não tem demônio, que não tá endemoniado, e a dor dele não foi originada por uma opressão demoníaca. Foi originada por uma memória real, uma dor real. E outra, essa dor não tem a ver com fraqueza, tem a ver com humanidade. Então a minha proposta é, a gente vai lidar com cura interior, lidando com a humanidade da pessoa, e não chamando ela de fraca. Você é crente, você era pra ser forte, e se você tá com crise, é porque você não é um crente de verdade, você é um menino. Não. A gente tá fazendo sentido? Então é trazer uma pessoa pra mesa, pra comunhão, que é um crente, que tem um espírito, que foi salvo, que tem dons espirituais, mas que tem memórias que afetam a sua vida. Então a gente vai lidar não com a fraqueza, mas com a humanidade. Então eu quero propor três aspectos pra gente trabalhar com o interior a partir desse cenário. Número 1, o evangelho é o centro do processo da cura. Porque eu não prego o evangelho apenas para quem tá chegando. Eu prego o evangelho pro crente. É a mensagem da nossa vida. É a mensagem central. Os crentes evangélicos precisam ser evangelizados. E outra, eu vou ensinar aqui uma técnica do tio Coelho sobre autocura interior. Quando eu tô mal, quando eu fico irado, eu quero matar alguém, eu quero dar uma pedrada em alguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar o evangelho pra mim mesmo. Então eu começo a evangelizar a mim mesmo. Minha alma. Ó minha alma. Se submeta ao evangelho. Aí eu começo a falar, Cristo é manso e humilde. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Embora... sendo Deus e o Todo-Poderoso e Criador do Universo, ele desceu e se tornou uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não revidou, ele foi pro matadouro mudo. E aí eu começo a encher a minha alma do evangelho, e aí eu começo a ser livre dessa ira. Então, esse processo de cura é levar a pessoa a olhar a vida dela com a lente da cruz, do evangelho. Porque aí você vai saber explicar melhor do que eu, mas quando a pessoa vem para esse lugar da cura interior, geralmente ela tem sentimentos que às vezes ela nem sabe de onde vem, porque a própria psique dela bloqueou memórias, e tem gente que de fato esquece e bloqueia. É um mecanismo de defesa. E às vezes ela até, não é que ela não lembra, mas ela não consegue nem associar que aquele comportamento dela tá associado com aquele evento. Então nós vamos trazer ela, e por meio da pregação do evangelho, ela vai ter que aprender a olhar para si mesma. Um versículo que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Para mim, na cura interior, isso tem dois aspectos. Primeiro, conhecer a verdade é conhecer Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, no processo de cura, eu tô convidando a pessoa a olhar para Cristo. Muito bom. Agora, o segundo aspecto da verdade, conhecer a verdade, eu tenho que convidar ela a olhar para si mesmo. É um autoconhecimento. Então, olha, isso que eu passei, isso que eu
Eu não posso negar. Não posso negar. Porque é mentira. É a verdade. Eu preciso conhecer a verdade em Cristo, eu preciso conhecer a verdade. E aí eu preciso confessar. Porque o que diz o Tiago, né? Se você confessa, você é curado. E confessar aqui não é só confessar pecado. É confessar, eu sou assim porque aconteceu isso comigo e isso é uma verdade. Isso me falta. E isso me fere. E aí eu preciso trazer o evangelho para isso. Tá fazendo sentido? Total. E aí, por exemplo, a maioria dos problemas da ferida tem a ver com relacionamento, em alguma área. Ou é um relacionamento com o pai, em muitos casos. Sim. Relacionamento com família. Relacionamento com interpessoais. A maioria dos problemas tem a ver com traumas com algum nível de relacionamento. Agora, tu imagina, cura interior. Então, o primeiro aspecto, trazer pro evangelho. Aí... eu começo a pregar o evangelho para ela, pra pessoa. E aí eu começo a levar ela a entender que o pai dela pode ser o pior pai do mundo, abusador, pode ter abusado dela de formas, assim, que eu não vou citar aqui para não dar strike no vídeo. Assim, abusos terríveis. Mas que existe um pai, o pai das luzes, que é aquele que deu tudo que tinha, deu seu único filho para nos salvar. E é um pai que me ama. Então ela começa a olhar a vida dela a partir da ótica da cruz, e ela começa a enxergar que o amor do Deus que é pai é suficiente para trazer paz para ela. Então ela começa a se tornar satisfeita em Deus, e a satisfação no amor do pai é maior, supera a dor com seu pai biológico. Então, eu tive problema com família. Beleza, a cruz me colocou na família de Deus. E agora eu tenho uma comunidade de irmãos que eu preciso buscar satisfação na comunidade e saber que agora na família de Deus eu tenho satisfação mais do que... eu não tô negando o que aconteceu. Mas é que a satisfação da obra da cruz, eu me tornando a família, ela preenche. Ela preenche. É a plenitude, né? Então, por exemplo, porque alguém me abusou de mim, alguém me abandonou, ou alguém me desprezou, mas, cara, Deus desceu. E o Deus homem, Cristo, que é o marido da sua igreja, é aquele que nos amou primeiro. Então, se eu estou plenamente satisfeito sabendo que Cristo me ama, que Ele é meu marido, ou Ele é o marido da igreja, do seu povo, então qualquer outro desprezo, qualquer outra experiência de rejeição, ela não é suficiente para me abater, sabendo que aquele que é o Deus Criador, o Verbo encarnado, Ele me ama. Então o evangelho, primeiro ponto. Segundo lugar, é a comunidade. Como eu falei antes, as feridas são geradas por relacionamento de pessoas. E eu acho que Deus vai usar pessoas para promover processos de cura. Isso tem a ver com comunidade. E aqui, Johnny, vamos ser sinceros, eu não tô falando de a pessoa ir uma vez por semana assistir um culto num lugar onde ele vai. É a verdadeira comunhão. Ele vai, entra, canta 3 músicas, ouve uma palavra, bebe um cálice de vinho, come um pão e vai embora, e ele não sabe o nome de ninguém. Ninguém sabe o nome dele. Ou às vezes eles conhecem as pessoas, mas ele sabe quem são as pessoas sabem quem é ele, mas ele não tem comunhão profunda com ninguém. Ninguém sabe nada da vida dele, ele não sabe nada da vida de ninguém, e ele não tem nem confiança de abrir as dores dele para ninguém. Porque ele não tem amizades profundas, ele não tem amizades espirituais. Nós estamos falando de comunhão profunda. E aqui eu vou falar algo místico. Paulo diz em Coríntios 11 que aqueles que sentavam à mesa do Senhor, na comunhão, na ceia, na igreja, sem discernir o corpo, alguns estavam doentes, né? E muitos ficaram doentes, fracos, e alguns dormiram, alguns morreram. Então, se eu me aproximo da comunhão sem discernir o corpo, eu posso, morte e doença. É o poder da comunhão. Agora, se isso é verdade, o contrário é verdade. Se eu me aproximo da mesa discernindo o evangelho e a comunhão dos santos, então na mesa do Senhor, na comunhão do Senhor, tem vida e tem cura. Você imagina
semanalmente nós estamos no DNA e a gente se encontra para ter comunhão. E a gente, no final de todo o DNA, Johnny, o que a gente faz? A gente ceia. A gente recebe vida. E o que está acontecendo ali? A presença mística de Cristo está sobre nós. E vida e cura tá operando no nosso meio. Então, segundo lugar, a comunidade. E terceiro lugar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a gente trazer profissionais de saúde que vão ser cheios do Espírito Santo, que vão conhecer o Evangelho, que vão saber se fluir nos dons do Espírito Santo, para poder participar desse processo, porque muitos desses casos são gravíssimos, não são apenas um evento que alguém perdeu um cachorro e ficou traumatizado, nós estamos falando de estruturas de vida bem difíceis e isso precisa estar. Agora, eu não tenho coragem, Fábio Coelho, me perdoa os irmãos, eu não tenho coragem de, por exemplo, confiar a vida dos meus filhos para um terapeuta que não é cristão, que não é cheio do Espírito Santo, que não conhece o Evangelho e eu não conheço ele. Porque eu também não. Eu não tenho coragem. Então eu acho que a gente tem que zelar pro profissional de saúde, mas a gente tem que trazer esse profissional de saúde. Porque a gente não tá falando de um dentista que chegou lá e vai fazer que vai, sei lá, vai tirar um dente e vai fazer um implante ou vai cuidar de uma cárie. Eu não tô falando disso. Porque senão, então você só vai em dentista crente. Não. Eu tô falando de alguém que tá tocando na psique de uma pessoa. E eu não acredito, Fábio Coelho, que vai existir cura verdadeira no homem interior sem a presença do Espírito Santo. Ferramentas terapêuticas são importantes, mas, na minha opinião, humilde opinião, eles são mais paliativas do que eficazes numa cura plena. Eu acredito que nós vamos precisar de profissionais que submetem ao poder do Espírito Santo para que, junto com o Evangelho e a comunidade, esse tripé, a gente vai ter processos de cura, e eu acredito que graça do Senhor vai vir sobre nós. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está levantando, sabe? Eu vejo um movimento do Senhor mesmo, levantando profissionais de saúde cheios do Espírito Santo, que amam a Jesus, que amam a igreja e que estão se dedicando ao conhecimento da palavra de forma profunda, a buscar os dons. E aí eu imagino o poder que há nessa comunhão profunda de profissionais de saúde e de pastores, líderes, de ministros do Evangelho, sentados à mesa, como a gente está aqui, com essa vida que procede da comunhão, também nesse aspecto, da gente entendendo a cura como um processo que é comunitário, inclusive nesse aspecto de que há uma parte que é a ministração, é o discipulado, é o irmão que está ali orando por você, não só num evento, mas ao longo de todo o processo, porque a gente às vezes tem essa ideia de que, vamos orar pelo irmão, aí quando a gente vê que, oramos e não funcionou, aí manda o cara pra terapia e aí a gente para de orar. E aí fica de um negócio desassociado. Exatamente. A gente tende a ir em dois caminhos. Muito assim, bom, muito bom. Então, nós precisamos de uma estratégia que seja completamente dependente do Senhor, do poder dele, inclusive por meio do tratamento. Como eu faço por vezes atendendo alguns irmãos e falo, cara, vamos combinar uma coisa aqui. Eu tô aqui como uma ferramenta do Senhor. Eu tô aqui como alguém que o Senhor chamou para participar do que Ele quer fazer, que é restaurar um pedaço da imagem dele em você. Isso é cura para mim. É Deus restaurando um pedacinho da imagem dele, que a queda deformou. E nós não podemos fazer isso aqui sem Ele. Mas vamos combinar, então. A gente vai convidar ele para cada pedaço dessa parte aqui. Então, nós vamos tomar um remédio. Cara, vamos orar pelo remédio. Nós vamos fazer um processo terapêutico. Cara, antes de cada encontro ali com o terapeuta, nós vamos orar. Durante a semana, lá na comunhão com o DNA, com a igreja caseira, com a sua comunidade. Cara,
orem juntos, impõe as mãos. Cara, a gente não entende o poder de uma imposição de mãos, que é um dos aspectos elementares que Hebreus fala. Cara, põe a igreja ali, a família, põe a mão. Porque eu lembro até quando a gente estava meditando nesses temas fundamentais aqui, e o Douglas comentou algo no final da ministração que marcou meu coração. Ele falou, cara, são toques, são imposições de mãos violentas, agressivas, abusivas. Isso é muito sério. Uma mão que tocou alguém faz feridas profundas na alma. Como muitos que estão nos ouvindo aqui, talvez carreguem isso, uma marca que perdura até hoje por causa de um toque. Agora, cara, você imagina se esse poder destruidor de um toque pode macular e manchar e atrapalhar a vida de alguém. Imagina o poder de um toque da igreja. Alguém pondo a mão ali. A comunhão é poderosa. Isso é poderoso demais. Então a gente trazer essa mistura sábia, sensata, equilibrada, submissa à autoridade do Senhor. Não é assim, então já que não funcionou aqui com as minhas estratégias, agora entrega lá, encaminha para o terapeuta. Não, é a gente entender que quem está fazendo é Deus e que se não for a partir dele, igual o texto de Efésios capítulo 1, que vai dizer que Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. Então não é que Cristo é o cabeça da igreja só. Ele é o cabeça da igreja. Mas para nós, ele é o cabeça de todas as coisas. Então, o tratamento que nós vamos fazer, quem é o cabeça? É Cristo, não é o terapeuta. O terapeuta é um instrumento de Cristo, porque ele é o cabeça de todas as coisas. E lembrando que o discipulado está acontecendo na vida da igreja e a base do discipulado é o evangelho. Exato. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter um profissional de saúde que vai saber lidar com processos de dor. Exato. Que talvez um pastor e um líder de igreja caseira, ele não vai saber lidar com esses processos. Sim. Então, a gente precisa também entender que esse profissional é importante. Porque ele estudou. Sim. Ele estudou. Não tô falando agora só dos dons espirituais, não. Tô falando de ciência. O cara estudou e tem experiência em lidar com processos de pessoas lidando com dor. E qual é o melhor processo para trabalhar com essa pessoa. Sim, exato. Então é algo muito poderoso. Poderosíssimo. Então, para mim, esse assunto ele é urgente. Sim. Pra mim, a gente tem conversado isso aí tem mais de um ano já. Sim. E pra mim é urgente, a gente precisa voltar a falar sobre isso, precisa fazer alguma coisa sobre isso. E precisa voltar a criar ambientes, tanto para instrução e treinamento de ministros e profissionais de saúde. E também ambientes... E botá-los à mesa e também ambientes onde pessoas venham e tenham confiança para abrir sua vida, para que a gente possa ministrar essa graça do Senhor que a gente tá chamando aqui de cura interior, que não é apenas um evento, mas é um processo. É isso. E nós precisamos fazer alguma coisa. É isso aí, amigo. Pela igreja e a partir da igreja e para o bem do mundo. E a gente tem conversado sobre isso já há mais de um ano, né? Que a gente precisava pensar em algo. E aí eu queria que você contasse aí que a gente, dia 20 de setembro… Isso aí. A gente vai dar um start em um movimento sobre isso mesmo, sobre cura interior, para redefinir as bases da cura interior, porque a igreja precisa disso, precisa estar instrumentalizada, cheia de ferramentas para isso, e a gente quer propor um modelo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o evento. Então, dia 20 de setembro a gente vai ter um encontro aqui em Bragança Paulista, aqui na família Desescope. Vai ser um sábado inteiro. E nós vamos trabalhar uma parceria junto com o Movimento Divinamente, do qual o Dr. Johnny é líder, junto com a Escola V, que é uma escola que nós trabalhamos ensinando sobre espiritualidade, sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre intercessão, sobre luta espiritual. Então o que a gente vai fazer? Cara, eu nunca vi isso, cara. O que a gente vai fazer? Olha, eu tô muito animado. Esse dia vai ser cara. doideira. Esteja lá que vai ser divertido. Então a gente vai unir todo o know-how, a graça e a unção que o Johnny
tem desenvolvido a partir dessa plataforma Divinamente, que é uma plataforma de saúde integral. Lembrando que o Johnny é médico, e junto com ele tem uma equipe de profissionais de saúde que são médicos, psiquiatras, terapeutas e vários. Então a gente vai unir todo esse know-how junto com a Escola Ver, que é uma escola de treinamento, basicamente é uma escola de treinamento de obreiros no poder do Espírito Santo para servir a igreja. Então a gente vai unir essas duas plataformas, a gente vai fazer uma escola, que vai ser um encontro, que vai ser um sábado, o dia inteiro, e o objetivo é chamar aqui em Bragança, você está com a gente esse sábado. Então a gente vai trabalhar aqui as bases sobre... A nossa proposta é... Qual que é o nome que a gente deu aí? Fala aí. Redefinindo as bases da cura interior. Isso, olha que bonito. O nome foi ele que deu. Porque, né, Então, qual que é a nossa proposta? É a gente se unir para juntos redefinirmos de forma bíblica e não experimental as bases da cura interior para esses dias. Então, quem é convidado aí? Se você se interessa por... Se você é pastor, líder, se você é intercessor, se você trabalha como ministro, ou se você é um santo que deseja ser usado nessa área, você é bem-vindo, você pode vir. E se você também é um profissional de saúde e quer unir as suas ferramentas com isso que a gente está propondo aqui, com o Evangelho, com o poder do Espírito Santo, com os dons, com a graça do Espírito Santo, você também é bem-vindo. Então, nós queremos... a nossa oração é que o Senhor possa atrair pessoas do Brasil inteiro para estar aqui conosco nesse dia, para que a partir desse dia a gente possa ser o start de um movimento que nós vamos trabalhar essa temática. E se tiver alguém que tá lidando com as crises emocionais, que tá num processo depressivo, ansioso, enfim, teve um diagnóstico, ou não tem um diagnóstico, mas tá querendo saber mais, pode vir também, vai ter ministração. Isso aí, vai. Ali. Então, se você tá passando por isso, e você tá meio sem rumo, não sabe o que fazer, você também é convidado para estar conosco, que nós vamos ter também, nesse dia, ministração sobre isso. E a partir dessa ministração, nós vamos te encaminhar para alguma área do movimento Divinamente, para você ter acesso a pessoas profissionais que vão te ajudar nesse processo. Estabelecer uma rede segura, um ambiente seguro, onde você pode ter o que o seu processo demandar, né? Então, a graça que você precisar, da multiforme graça do Senhor. Então, assim, nós estamos muito animados. A equipe aqui da família Desescope também está muito animada para receber todas essas pessoas aqui em Bragança. Então, a gente vai deixar um link aqui. Eu não ficaria de fora de jeito nenhum. Vai deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você pode vir. Aí a gente vai deixar também no link hotel para você ficar. A gente vai colocar no link restaurante para você comer. E vai ser muito bom. Fala aí, Johnny. Vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Eu penso que é um tema urgente para a igreja. Então, todo mundo que ama a igreja de Jesus, ama pessoas e quer participar do que Deus está fazendo na nossa geração, precisa desse tipo de conteúdo, precisa desse tipo de ferramenta. Então, vem dia 20 de setembro, lembrando aí, vem para passar aproveita para passar o final de semana aqui com a gente, já fica no domingo aqui para cultuar lá com a gente. E vem participar disso que Deus vai fazer aqui. Eu não tenho dúvida que é algo muito especial. Eu sinto meu coração queimando por isso aqui. Estou muito animado. Eu sei que você que ama a Igreja de Jesus também se animou com isso. Então, 20 de setembro, o link vai estar aí na descrição. E se você precisar de mais alguma informação, manda aí, a gente tira as dúvidas, tá bom? Esperamos você. Meu amigo, o que mais? É isso tudo. É isso? Vai ser Obrigado, uma grande honra poder participar disso com você. Vou confessar aqui algo publicamente. Eu penso nisso há muitos anos, mas eu sempre tive receio de entrar nessa temática sem ter alguém do lado do profissional de saúde. Pra gente não repetir os mesmos erros, os erros do passado. Então, a gente poder ter pessoas, profissionais de saúde, cheios do Espírito Santo, que conhecem o Evangelho, testemunhas de Cristo, unir com pessoas que de fato se movem nos dons, com palavra de conhecimento, que tem experiência na intercessão, na oração, na ministração e libertação. Então, se a gente unir isso, para mim é algo de fato
incrível e vai ser algo explosivo. Tô crendo nisso. E que privilégio participar disso com você, É nóis, meu amigo. Meu Deus do céu. E obrigado, viu? Obrigado por esse papo. Meu coração tá queimando aqui. Muito bom. Eu fui curado mais um pouquinho hoje muito aqui. Muito bom. E vamos pedir, né? Você que tá assistindo esse vídeo aqui com a gente, se você conhece alguém que tá passando por dores, dificuldades, manda esse vídeo para essa pessoa, manda pro máximo de pessoas que você conhecer que precisam ouvir essas coisas que falamos aqui. Sim. Eu creio que essas palavras vão abençoar muitas pessoas. Sim. E manda também para sua liderança, manda lá para os pastores, para os líderes da igreja, para todo mundo saber o que está acontecendo aqui, porque eu tenho certeza que seu líder, se ele ama a igreja de Jesus, ele quer saber mais sobre isso, ele quer mergulhar nesse tema. Então manda lá para todo mundo e curte o vídeo aqui também para que o próprio YouTube recomende para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda aqui no Jesuscope, você não pode fazer isso. Então se inscreva aí agora para você não perder nada. Tem vários vídeos com o Fábio Coelho aqui, ó. Você pode pegar, maratonar. Podia fazer uma playlist lá só de vídeos com Fábio Coelho. E você vai ser muito abençoado. Procura todos aí. Inclusive a gente tem um outro podcast aqui que a gente falou de batalha emocional versus batalha espiritual. Verdade. Que foi muito legal também. Então recomendo que você assista lá também, certo? E eu espero você dia 20 de setembro e no próximo podcast Divinamente. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é a mente de Cristo. Pensar como Ele pensa e sentir como Ele sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente. Obrigado, meu amigão. É nóis.